Eu sou Luciana Jardim, sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo no emagrecimento, que é como emagrecer sem passar fome. Eu não sei você, mas fome real, né? Ela dá um pouco de desestabilidade ao nosso emagrecimento, mas nós temos aí alguns pontos importantes para conversar hoje. Em primeiro lugar, ninguém consegue emagrecer passando fome. Concorda comigo? É impossível levar um emagrecimento a longo prazo se você estiver sempre com fome. E em segundo lugar, eu decidi trazer esse assunto aqui para nós conversarmos, porque eu sei resolver esse problema na sua vida. Então, essa questão da fome e no emagrecimento passa a não ser um problema quando nós temos a solução. E as minhas pacientes e as minhas alunas não passam por esse sofrimento. E eu quero que você que está aqui comigo, sabe, que me acompanha, que tem o desejo de emagrecer, também consiga emagrecer sem sofrer com fome. E não existe, né, gente, a mínima possibilidade de conseguir emagrecer e de sustentar o peso perdido passando fome o dia todo. Porque no início do emagrecimento, quando a motivação é muito grande, as pessoas até relevam a fome, né? Sente aquela fomezinha e tal, mas tá tão na pilha, tá tão na garra de emagrecer, que segue, que aquilo ali vai, sabe? Tipo, sendo algo pequeno. Mas 15 dias se passam, 3 semanas se passam, um mês depois, a maioria das pessoas que não conseguem eliminar esse problema da fome jogam tudo pro alto, porque fica insustentável e insuportável viver assim. Concorda comigo? Quem aí já fez uma dieta e abandonou essa dieta porque passou fome? Escreve sim aqui nos comentários que eu quero ver. Na minha opinião, tá? É impossível se controlar por muito tempo com fome. E o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa até consegue levar muito bem a fome durante o dia, porque ela está ocupada, está fazendo alguma coisa, ou está ocupada com o seu trabalho fora de casa, ou dentro de casa, ou cuidando dos filhos. Mas no final do dia, em geral, a fome é tão grande que é nesse momento que a maioria das pessoas colocam tudo a perder. E esse momento do final do dia, ele é um momento que hormonalmente, principalmente para quem está acima do peso, principalmente para quem está com resistência à insulina, esse momento do final do dia, ele é um momento para nós comermos menos, para então facilitar o emagrecimento. E o que acontece com a pessoa que passou o dia todo resistindo à fome é que ela acaba se descontrolando e comendo um volume muito grande de comida, saudável ou não saudável, mas isso não vai levar essa pessoa a emagrecer. Essa fome descontrolada, ela é um ponto muito real, porque é algo que eu escuto no dia a dia, atendendo online, nos meus pacientes no consultório, quando alguém chega para emagrecer e fala: você pode me prescrever qualquer coisa, Luciana, mas não me deixa com fome, porque com fome eu viro outra pessoa, com fome eu viro um bicho. E hoje eu trago aqui uma boa notícia para você. Por quê? Porque existe uma estratégia nutricional para acalmar essa fome monstruosa e fazer com que você emagreça sem sentir fome. Porque lembra das 3 camadas do emagrecimento que eu trabalho no meu método, que dura 6 semanas e que faz com que as minhas alunas emagreçam comendo as comidas que elas mais amam e que elas depois vão conseguir manter o peso? Essas camadas, pilares do emagrecimento, são a camada da alimentação, camada da mentalidade e a camada do comportamento. E hoje a nossa conversa ela é sobre uma estratégia alimentar que justamente vai trabalhar a camada da alimentação. E quando a gente fala de emagrecimento
é alimentação estratégica. Vocês têm que ter isso muito claro na cabeça, porque tem gente que fala assim: eu já como saudável, mas eu não emagreço. A alimentação para o emagrecimento, ela precisa ser saudável, anti-inflamatória, mas também precisa ser estratégica para emagrecer. Então, hoje nós vamos falar sobre a camada da alimentação. E daí você pode estar aí: Nutri, pelo amor de Deus, qual é essa estratégia para emagrecer sem sentir fome? Antes de falar dessa estratégia aí para você emagrecer sem sentir fome, eu quero reforçar que nós estamos falando aqui hoje sobre fome fisiológica, sobre fome real e não sobre vontade de comer. Porque lá dentro das 6 semanas do método de emagrecimento, eu explico muito bem como nós podemos diferenciar os tipos de fome, porque existem alguns tipos de fome que não é somente a fome fisiológica. Existem algumas outras fomes que também vão sinalizar uma vontade de comer, mas que não necessariamente é uma fome que nós precisamos ouvir a todo momento. Existe um momento para obedecer e para seguir essa vontade de comer, e existe um momento para não seguir essa vontade de comer. Mas hoje nós estamos falando aqui da fome física, da fome fisiológica, da fome real. Aquela fome, sabe, que o estômago ele chega a roncar. E os estudos eles mostram que o macronutriente chamado proteína, que vocês conhecem muito bem, ele é de longe o melhor macronutriente para aumentar a nossa sensação de saciedade com uma quantidade menor de alimento. Ou seja, a gente consegue consumir uma quantidade não muito elevada e ter uma sensação de saciedade muito boa. E se eu quero emagrecer, se você quer emagrecer, nós precisamos comer menos. Só que eu preciso comer uma quantidade menor e ter bastante saciedade para não passar fome. E quando a gente fala disso, muita gente pensa assim: eu vou comer um mega prato de alface, então, porque me deixa muito saciada a salada. Sim, você tem que comer um super prato de alface, de folhas, de vegetais, de legumes, mas não é isso que vai te dar uma saciedade prolongada. É a proteína que vai ser o macronutriente mais importante. Não estou falando que salada não é importante. Eu como um balde de salada todos os dias. Mas para essa questão, a proteína vai ser muito mais estratégica. Então eu vou ensinar a você 2 estratégias para você emagrecer sem passar fome. E a primeira estratégia, como eu já falei aqui, que os estudos mostram e comprovam, é aumentar o consumo de proteína. Você precisa comer mais proteína. O consumo pequeno, baixo de proteína é um erro assim muito comum de nós mulheres. Ou as mulheres comem uma porção pequena de proteína, um pouquinho, ou elas fazem poucas refeições com proteínas. Enquanto, por exemplo, se uma mulher faz 4 refeições ao dia, muitas das vezes elas comem proteína em 1 ou 2 refeições. E esse é um erro clássico, até mesmo de quem já tem uma alimentação saudável. E é por isso que eu falo que emagrecimento, ele tem relação com alimentação saudável e estratégia alimentar, porque caso contrário, você não consegue fazer um emagrecimento ali sustentável, que você vai levar a longo prazo. E quais são os alimentos que são fontes de proteína? Só para recapitular, eu sei que você já sabe, mas não custa aqui a gente falar aqui. São os ovos, os peixes, todos os tipos de carne. Luciana, pode carne de porco? Pode carne de porco. Pode carne bovina? Pode carne bovina. Frango, todos os tipos de carne. Iogurte tem quantidade de proteína interessante. Alguns têm menos, outros têm mais, mas todos eles têm uma boa quantidade de proteína. Tofu também é uma boa opção de proteína para variar com as proteínas, por exemplo, animais. Essa, então, é a primeira estratégia. Aumentar o consumo de proteína ao longo do dia, de todo dia, em todas as refeições. E eu quero trazer também para você
Uma segunda estratégia, porque pode ser que você já pense assim, não, mas eu já consumo proteína em algumas refeições. Então, vamos lá. Primeiro ponto, você vai aumentar o seu consumo diário de proteína. E a segunda estratégia que você pode já fazer agora ou que você pode utilizar num segundo momento é utilizar o melhor horário para aumentar esse consumo de proteína. Existe um horário estratégico que vai facilitar ainda mais o seu emagrecimento se você aumentar o consumo de proteína em determinados horários. Mas antes de falar esses horários, eu quero mostrar para você o relato de duas alunas. Eu separei aqui de várias alunas que me relataram isso, mas eu separei aqui duas alunas maravilhosas que emagreceram sem passar fome. Porque quando você escuta uma nutri falando que dá para emagrecer sem passar fome, você começa a achar que isso é papo de nutricionista, né? Então eu vou trazer aqui para você a história da Luana, maravilhosa, que emagreceu 19 quilos sem passar fome, e a história da Michele, que emagreceu 10 quilos sem passar fome. Então, vamos à história delas para você entender o que eu estou falando. Vamos, então, à história da Luana. Estava num ritmo de trabalho muito forte, focada no trabalho e me alimentando muito mal. E fui engordando. Cheguei no meu auge aos 96 quilos. Eu estava num momento que eu não conseguia mais me olhar, não gostava do que eu via. E não tinha força para mudar, para fazer alguma coisa diferente, nem sabia por onde começar. E aí, com a quarentena, veio o medo de morrer por causa da obesidade. E eu tenho 2 filhas, uma família, e eu resolvi buscar alguma solução, alguma saída. Encontrei a Lu no Instagram e comecei a seguir algumas dicas. E isso já me fez trazer uma transformação de mente, né, e encontrar alguns resultados. Entrei no método do Destrave Meu Emagrecimento, e no Destrave eu acho que a simplicidade da Lu, a simplicidade do Rodrigo, a maneira com que eles conduzem e ensinam as informações me fizeram trazer uma transformação de comportamento, de vida muito grande. E aí eu posso dizer que dos 96 quilos, hoje eu tô com 77. Ainda não é tudo que eu quero, ainda não cheguei no objetivo final, mas não tô com pressa. Foi uma vida lutando contra a balança, uma vida tentando encontrar solução. E com eles eu encontrei uma maneira de pensar diferente, uma maneira de levar uma vida saudável, bacana, curtindo o processo, sem sofrimento, sem passar fome. Assim, muito legal. Só tenho a agradecer. Vocês são sensacionais. Muito obrigada por tudo. Ai, gente, eu sou muito apaixonada por essas minhas alunas. E agora eu vou colocar para vocês aqui o relato da minha aluna do método Destrave Seu Emagrecimento, da Michele, que também é uma aluna muito querida. A Michele é a dona das mesas mais lindas lá na nossa comunidade. Nós temos uma comunidade do método Destrave Seu Emagrecimento, no qual nós trocamos informações, trocamos receitas, aumentamos a nossa criatividade. E a Michele emagreceu também, sem passar fome, e eu vou trazer o relato dela aqui para vocês conhecerem um pouquinho da Michele e da história dela. Método no Instagram, quando eu comecei a seguir a Luciana e vi que se tratava de um profissional sério e comprometido com a saúde dos seus pacientes e das suas alunas. Então me senti muito atraída, muito interessada em saber quais estratégias que a Luciana usaria para levar as pessoas a terem uma perda de peso de maneira saudável, porque isso era o que mais me interessava, emagrecer de forma saudável, sem agredir a minha saúde, sem agredir o meu corpo. E eu consegui, num período de 8 semanas, emagrecer 10 quilos e 900 gramas, sem tomar nenhum remédio, sem fazer dieta maluca, sem ficar passando fome e sem seguir um cardápio mega elaborado. Muito pelo contrário. Luciana programa, planeja cardápios super fáceis de fazer,
eu aprendi com ela como ela mesma diz, a ajustar a base da minha alimentação, incluindo alimentos funcionais, alimentos que fazem bem para a nossa saúde, que trazem saciedade e que são baratos, né? Eu não preciso ficar gastando dinheiro com comidinhas ou produtos light, diet, que são coisas assim caras e que às vezes fazem até mal para a nossa saúde. Muito pelo contrário. Como ela mesma diz, um ovo estalado é a melhor opção num café da manhã. Então, eu aprendi muitas coisas interessantes e boas que eu nem imaginava que eu pudesse fazer um lanche da tarde comendo uma banana com um pedaço de chocolate, 70%, e um ovo cozido. Nunca imaginei fazer essa combinação na minha vida e eu amei, adorei. E o legal de tudo isso é que eu fui incentivando as pessoas ao meu redor a comerem de maneira saudável também, né? Então, eu sou muito grata por ter esse resultado. Como eu disse, eliminei 10 quilos de 900 gramas e, além disso, perdi peso, perdi medidas nas minhas cinturas, quadril e busto. Eu tinha 111 centímetros de cintura quando entrei no método, mas no início do ano eu me lembro que eu estava com 115. Então, hoje eu tenho 98 centímetros de cintura, pretendo emagrecer mais, diminuir cada vez mais as minhas medidas, pretendo estar na 3ª turma do método para dar prosseguimento a todas essas conquistas que eu tive. E eu sou muito grata por ser aluna da Luciana, muito grata a Rodrigo por todo o carinho que ele teve conosco nesse período, e eu quero continuar emagrecendo de forma saudável, sem agredir minha saúde, e eu sou grata, Luciana, por ter nos ensinado isso. Muito obrigada, fiquem com Deus. Eu indico o método para todos que querem perder peso saudavelmente. E o que as minhas alunas elas fazem para emagrecer sem fome é seguir o passo a passo do método com uma estratégia alimentar específica ali para emagrecimento, porque para emagrecer sem fome, ninguém precisa tomar anfetamina, que são os medicamentos usados para fazer com que a pessoa tenha inapetência, ou seja, com que ela perca o apetite e pare ali de comer. E claro que a consequência, quando essa pessoa toma um medicamento, uma anfetamina, vai ser emagrecer. Mas alguém toma medicamento para o resto da vida? Tem sentido isso, você basear o emagrecimento num medicamento? Eu não sou contra o uso do medicamento para grandes obesos, porque quem está com 180 quilos, 200 quilos e está ali na zona de risco, vai precisar de um suporte na fase inicial, com acompanhamento médico, mas todo mundo é capaz de emagrecer sem utilizar medicamentos. E se você que está aí me assistindo, né, tem ainda essa barreira porque você só emagreceu quando você utilizou o medicamento, então na sua mente você só consegue emagrecer fazendo uso de medicamentos, eu tenho uma notícia assim muito boa para você. Porque você é sim capaz de emagrecer sem medicamento, com a técnica correta, com o método correto. Acredite em mim, eu tenho provas de alunas, provas de pacientes que só conseguiam emagrecer à base de medicamentos porque elas faziam a coisa errada, o método incompleto. Lembra que eu falo sempre das 3 camadas do emagrecimento? Se só trabalhar a camada da alimentação, que é uma camada importante a ser trabalhada, tanto que hoje nós estamos falando especificamente de alimentação, mas as outras camadas precisam ser trabalhadas. E é com um passo a passo correto de emagrecimento é que essa pessoa vai emagrecer sem medicamento e não vai reganhar mais o peso. Então, assim, ó, se você que está aí me ouvindo já até meio que perdeu a esperança porque você acha que só consegue emagrecer sem medicamento, pode se libertar dessa ideia que você vai conseguir emagrecer sem o uso de medicamento e principalmente sem sofrer de fome quando você utilizar a estratégia que nós estamos falando aqui. Se você quiser algo prático do tipo, Luciana, eu não quero parar para pensar em nada, eu quero algo prático. Então, aumenta o consumo de proteína ao longo do dia. Já vai dar certo.
tá bom? Já vai dar certo. Se você já consegue ter um pouco mais de refinamento ali no teu plano alimentar, na tua rotina alimentar, você vai fazer o seguinte: você vai aumentar o seu consumo de proteína próximo ao seu horário pico de fome. Sabe qual é o horário que você sente mais fome? Você sabe aí? Me diz aí, escreve aqui nos comentários se você sabe o horário que você sente mais fome. Eu quero ver se você se conhece. Esse horário pico de fome, ele vai guiar o seu aumento estratégico de comer mais proteína. E o que você vai fazer é o seguinte: você vai aumentar o consumo de proteína na refeição anterior ao seu pico de fome e também na refeição que você sente mais fome. Exemplo: quem sente mais fome no lanche da tarde precisa aumentar a sua ingestão de proteína no almoço e também no próprio lanche da tarde. Então, se o meu horário pico de fome é às 5 horas da tarde, o meu almoço de 1 hora da tarde precisa ter uma quantidade aumentada de proteína e o meu lanche da tarde de 5 horas necessariamente precisa ter uma fonte de proteína. Olha o ovo aí, ó, coisa fácil. Pode fazer no formato que você quiser. Então, inclui aí proteína nesse horário. Ah, Luciana, minha fome é no jantar. Meu pico de fome é no jantar. Então, quem sente mais fome no jantar precisa aumentar a sua ingestão de proteína no lanche da tarde e também depois no jantar. Então, estrategicamente, essas duas refeições próximas ao seu pico de fome precisam ter proteína. E o que as pessoas fazem de errado? Tem gente que sente, assim, uma fome do Tasmania à tarde. Aí sabe o que a pessoa faz? A pessoa leva uma fruta para lanchar à tarde no trabalho. Tá errado comer uma fruta à tarde? Não, não está, mas está incompleto. Tem que ter proteína nessa refeição. Tem gente que, por exemplo, sente uma fome do cão à noite. Aí o que ela faz? Eu não janto não, eu lancho. Aí ela faz um jantar com uma torrada com requeijão à noite. Não, gente, não faça isso. Tem que consumir, não tenha medo de consumir. Ninguém tem medo de consumir biscoito recheado, né? E na hora que a gente fala assim, não, consuma ovos, porque ovos não aumentam o seu colesterol, aí a pessoa fala assim, mas ovo à noite? Sim, gente, é para consumir proteína. Ovo, peixe, frango, carne, iogurte com maior teor de proteína, nesses momentos específicos e estratégicos. Isso vai eliminar ou reduzir drasticamente a sua fome fisiológica, a sua fome real, entendeu? Então não dá para brincar nesses horários e não dá para se autossabotar nesses horários, porque o que tem gente, né? O que acontece com algumas pessoas? O que as pessoas fazem? Elas simplesmente não levam o lanche no horário que elas sentem mais fome para falar assim: A única opção que tinha aqui no shopping era essa torta de chocolate. Aqui no shopping não tem muita coisa, eu tô com muita fome. Eu preciso comer alguma coisa aqui. Vou ter que comer esse pão de queijo, vou ter que comer essa coxinha. Você não sabia que ia estar no shopping à tarde? Por que não levou alguma coisa para comer? Então, assim, gente, programação, organização e estratégia. Isso é fundamental para nós conseguirmos fazer um emagrecimento eficaz e para nós conseguirmos também manter o peso e emagrecer sem fome. Pegou aí essa estratégia para emagrecer sem sofrer de fome? Entendeu o que vocês vão fazer e em quais horários vocês vão incluir proteína? Digita assim aí nos comentários se você entendeu essa estratégia, porque ela é simples. Você pode estar falando assim, será mesmo? Será mesmo que a Luciana tem razão? Pode fazer e depois você me conta, porque eu não quero que você fique falando assim, o meu problema de fome é à noite, o meu problema de fome é à tarde. Nós já resolvemos isso, a solução já foi dada. E existem alguns fatores que levam a esse pico de fome nesses determinados horários, e eu vou falar aqui 2 desses fatores que têm uma relação direta com a alimentação. Então, para você emagrecer sem fome, eu quero que você tome muito cuidado com esses 2 pontos
E o primeiro deles é: não faça uma dieta restritiva aí durante o seu dia. Nada de ficar restringindo todos os grupos alimentares, fazer uma dieta à base de alface e tomate. Obviamente, se você almoça alface, tomate e um pedacinho de frango, claro que o seu pico de fome vai ser no final da tarde, porque você está com consumo muito restrito de energia. Então, dieta muito restritiva não faz bem para a nossa tireoide e dieta muito restritiva traz picos de fome, muitas das vezes incontroláveis. Então, não adianta nesse momento que você está com muita fome consumir proteína se o restante da tua alimentação do dia também está super pobre em nutrientes. Então, muito cuidado com dietas restritivas durante o seu dia. E o ponto 2, que é típico de mulheres, que nós falamos aqui, que você já vai ajustar isso na sua vida, que é o baixo consumo de proteína. Esses 2 erros são, assim, os maiores bloqueadores do emagrecimento. E muitas das vezes, quem comete esses erros não percebe. Por quê? Porque a pessoa fala assim pra mim: Luciana, eu não sei por que eu não emagreço. Eu faço tudo direitinho, eu me alimento super bem durante o dia. E aí o que acontece é que no final do dia ela está tão trabalhada no instinto selvagem que ela vai destrambelhando tudo, ela come um grande volume, ou é aquela pessoa que a partir das 6, 7 horas da tarde ela começa a beliscar pequenas quantidades de alimentos e ela vai até a hora de dormir comendo. Então ela nem percebe que ela está comendo muito, porque são sempre pequenas porções. Sabe aquela pessoa que abre a geladeira e pega um negocinho, abre o armário e pega uma outra comidinha, abre depois o outro armário e pega outra comidinha, ela pega um punhadinho de castanha, ela abre a geladeira e pega um pedacinho de queijo. Muitas das vezes essa pessoa ela fez ao longo do dia uma alimentação boa e aí é à noite que ela começa a sentir uma grande fome, e para não se permitir comer um volume maior de comida, ela acaba fazendo esses beliscos que são extremamente calóricos e que são capazes de bloquear o emagrecimento. Preste atenção nesses fatores, utilize essa estratégia para que você consiga emagrecer sem passar fome. E eu vou te dar agora uma missão para você executar nessas próximas 24 horas, porque vocês já sabem que o meu lema é: conhecimento sem aplicação não serve de absolutamente nada. Então, aqui eu sempre vou estimular vocês a colocar em prática aquilo que nós estamos falando durante as aulas, para que você realmente veja no seu corpo como isso funciona. Porque quando a gente só fica acumulando conhecimento, não faz nada, nós somos grandes conhecedores do emagrecimento, mas continuamos acima do peso. Então, eu vou te dar essa missão para você realizar a partir de agora, tá? Então, nas próximas 24 horas, você vai incluir, sua missão vamos lá, você vai incluir proteína ao longo do seu dia, pode ser em todas as refeições, faça da forma que você preferir, ou você vai aumentar a quantidade de proteína nos 2 horários estratégicos, pensando sempre no seu pico de fome. Então, não tem a ver com a fome do seu amigo, não tem a ver com a fome dos seus filhos, não tem a ver com a fome do seu marido, tem a ver com o seu horário estratégico de fome. Depois de incluir essa proteína nesses horários estratégicos, você vai avaliar no final do dia qual foi a sua sensação de fome real. Não é de vontade de comer, de fome real. Aquela fome que você fala assim: caramba, tô me sentindo mal. Caramba, que fome que eu tô sentindo. Sabe quando a barriga começa a dar aquela sinalização? Então, essa fome você vai avaliar amanhã, no final do dia, depois de fazer essa estratégia que nós falamos hoje. E eu tenho certeza que você vai reduzir a sua fome real. Eu garanto, não tenho nenhuma dúvida. E aí você vai me contar aqui amanhã como foi a sua fome ao longo do dia depois de executar essa estratégia. Na realidade, seria necessário nós fazermos essa estratégia aqui por uma semana. Você vai fazer isso por uma semana. Mas eu quero te desafiar a fazer isso por um dia como uma missão, para que você já coloque em prática, para que você faça, se observe e depois me conte aqui nos comentários amanhã como a sua fome reduziu,
com essa estratégia simples e eficaz também. Então, você vai ver que com estratégias simples, você consegue emagrecer sem passar fome, comendo as comidas que você mais gosta, da mesma forma que as minhas alunas fazem. Coloque em prática a estratégia de aumentar o consumo de proteína para você diminuir a sua sensação de fome e depois me conta aqui para a gente continuar. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo nessa estratégia, tá bom? Beijo no coração. Beijo, gente. Tchau, tchau.